Iniciando mais um podcast Se Liga na Vida para você de casa. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança aqui na Rádio Vida FM por mais uma iniciativa do Projeto de Vida. E hoje, é claro, a Rádio Vida FM, que é uma emissora oficial do Projeto de Vida Contagem, está iniciando mais um programa. E hoje, sabe qual que é o legal de tudo isso? A gente vai estar trazendo um testemunho que a vida ela pode dar uma balançada, pode te dar uma confundida, pode te trazer momentos de dúvida, momentos de incerteza. Mas o mais legal de tudo isso é que um amor ainda mantém tudo de pé. Não é o amor da sua mãe, não é o amor do seu pai, não é o amor da sua família, mas sim o amor de Deus. O amor de Deus por nós, como diria a palavra de Deus, o amor ágape é o que sustenta tudo. O amor de Deus por nós é incondicional. E é esse amor que mantém você aí de casa e eu aqui dentro da rádio vivos. Só que hoje a gente vai apresentar ele através de uma perspectiva em que uma convidada especial vai mostrar para vocês mais um testemunho, mais uma história, mais uma vivência em que Cristo provou que onde tudo está perdido, onde está a escuridão, ele se manifesta como luz. Evelyn, primeiramente se apresente com seu nome completo, dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para a galera de casa. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em qual momento vocês estão me ouvindo. Meu nome é Evelyn Pereira Mendanha. Evelyn, quem é a Evelyn? A Evelyn de hoje é a mesma Evelyn, menina, quando eu me via sonhando acordada. E eu estou voltando a ter essa sensação atualmente, que tinha sido esquecida por alguns anos, né? Eu sempre fui sonhadora. E esse sonhar, por que ele se perdeu? Se perdeu por causa dos desafios da vida adulta, né? Aquelas que na época que era criança, era doida para ter 18 anos, para ser independente e ter a minha vida sem ter que dar satisfação aos meus pais. E agora que eu cresci, dá vontade de ser criança de novo, porque é muita responsabilidade. E depois que eu me tornei mãe, eu percebi que a responsabilidade triplicou. Ser mãe hoje para você é um motivo de alegria? Sim, é um motivo de alegria. O meu filho se chama Miguel. Atualmente ele tem 9 anos e ele que me fez voltar a viver, de certa forma, porque eu quase morri. Depois que eu tive meu filho, eu fiquei entre a vida e a morte no UTI do hospital, né, da maternidade onde ele nasceu. E naquele momento, né, eu fiquei nas mãos de Deus durante 7 dias, desacordada, inconsciente, só pelo cuidado dos enfermeiros e dos médicos. E antes disso já tinha Espírito Santo na sua vida ou você não conseguia ainda reconhecê-lo na sua vida? Sim, antes disso já tinha a presença dele em minha vida. Não é sobre religiosidade, é sobre fé. Eu sou uma mulher que, independente de qualquer coisa, eu tenho muita fé em Deus. Na minha família tem pessoas católicas, evangélicas, até mesmo espíritas. Um dos meus padrinhos, quando eu fui batizada na igreja católica, ele era dessa religião. E em tudo isso, você ainda conseguiu encontrar a paz de Deus? A paz que excede todo o entendimento? No momento em que você fala da vida adulta, que vem aquela turbulência, aquele momento que às vezes fala, meu Deus, para onde que eu tô indo? Você ainda conseguiu encontrar a paz? Não é fácil não, pra ser sincera. Eu demorei a encontrar essa paz. Até no momento que eu entendi que é Deus quem conduz a minha vida, que Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. E Ele já tem a minha história toda planejada. Eu parquei. Perdão. Tudo bem, pode ir tranquila, respira, tá tudo bem. Eu falhei no momento em que eu duvidei de Deus.
Eu duvidei da autoridade e do poder dele sobre a minha vida. E foi aí que eu senti na pele uma, uma, uma sensação, como que eu vou explicar? Sobrenatural. Porque eu duvidei por um momento. Será que Deus existe? Será que Ele é comigo? Por que eu sofro tanto sem merecer? Por que é só comigo? Eram vários questionamentos para Deus. Desculpa. Tranquilo, tudo bem, tudo bem. E hoje, o que você consegue sentir de tudo isso? Viver de tudo isso? Que o sentir às vezes, o só sentir às vezes ele não basta, né? Não. Eu hoje entendo que eu sou a menina dos olhos dele. Sabe por quê? Depois, né, da maternidade, eu adquiri, entre aspas, porque eu não nasci assim, depressão. Eu fiquei por um bom tempo isolada da sociedade. Mal queria ver minha família. A minha mãe brigava comigo para tomar um banho, escovar os dentes, para me cuidar. Coisas básicas de higiene, eu não dava a mínima, eu não fazia nada por mim. Sabe, eu meio que me abandonei. De verdade, eu me abandonei. Por 2 longos anos na minha vida. Eu fiquei isolada de tudo e de todos. Até que um determinado dia, no meu quarto, só tinha o berço do meu filho e um colchão no chão. Eu acordei de madrugada e clamei a Deus de uma forma tão intensa que eu acho que a partir dali eu comecei a despertar. Eu não chorei, como eu vou expressar? Eu urrei como se fosse uma leoa e gritei a Deus: socorro, me ajuda, me tira dessa depressão, me tira dessa situação. Eu não quero mais, eu não aguento mais. Se for pra continuar assim, tira a minha vida. Eu falei dessa forma pra Deus. E foi aí que ele começou a trabalhar no meu interior. Desculpa de novo. Tranquilo, tranquilo. E o que naquele momento você escutou de Deus? Ele ficou em silêncio. Naquele momento ele não respondeu o meu clamor, mas ele ouviu. E hoje eu colho frutos, não só dessa oração, mas de algumas outras que eu já fiz. Com fé. No meu cantinho. Às vezes até no banheiro. Quantas vezes eu tomando meu banho eu chorava, pedindo socorro a Deus. Já teve momentos em que eu me sentia um lixo de ser humano e pedi socorro a Deus. Quantas vezes eu me trancava em casa e chorava pro meu filho não ver, pedindo socorro a Deus. Tinha tempos que eu não conseguia me manter, porque eu não trabalhava. Não tava tendo dificuldade de me incluir no mercado de trabalho. E aí eu dependia de ajuda e nem todo mundo me ajudava, nem todo mundo me entendia. E foi onde eu desesperei mais ainda, que eu pensei: meu Deus, e agora? Não sou eu sozinho, sou eu e uma criança. Da onde eu vou tirar o nosso sustento? Era o que me deixava assim, noites em claro, preocupada com o que a gente vai comer. Como que eu vou comprar fralda? Como que eu vou comprar um leite? Eu fui internada em clínica psiquiátrica. Entre elas, Raul Soares, Galba Veloso. E o último foi o Hospital Espírita André Luiz. Eu fiquei 4 meses internada. Você tem noção do que você ficar 4 meses internada com pessoas que têm vários tipos de transtorno mental? Eu tinha depressão. Eu tava triste, não sabia por qual motivo. Tem muita gente que acha que é frescura, mas não é frescura. Eu acho que depressão é uma doença da alma. E não significa que é falta de Deus, não. Porque eu sempre tive Ele na minha vida. Só que precisou de eu clamar a Ele e pedir socorro. E reconhecer que sem Ele eu não consigo nada. E aí, a partir daí, eu senti o poder de Deus sobre minha vida. É muito intenso ouvir tudo isso, porque a verdade de Deus na nossa vida, muitas vezes ela não vem de uma maneira suave.
A verdade dele dói, a verdade dele constrange, a verdade dele pega algo bruto e transforma em algo lindo. E hoje você consegue ver esse lindo sendo transformado na sua vida? Consigo sim. Consigo, porque eu fui muito apedrejada, entre aspas, pela sociedade. Até hoje eu sou. Até hoje tem pessoas que me veem como louca, que acham que eu não tenho capacidade. A minha maior preocupação era como eu ia conseguir sustentar uma criança. A minha maior preocupação naquela época. Eu não estava preparada para ser mãe. Mas Deus me deu o Miguel. E através da vida dele, ele está restaurando a minha. Restaurando os meus sonhos, os meus planos. Porque o que eu faço hoje, como eu comecei no início, é o que eu sonhava quando criança. Todos nós, eu acredito que temos sonhos, planos, objetivos na vida. Todos nós, do mais simples ao mais complexo, aquele que a gente considera que seja impossível de acontecer. Mas hoje eu penso que nós fazemos até determinado ponto o possível. O impossível deixa nas mãos de Deus, que Ele é capaz de fazer. Hoje eu creio nisso. E eu tô vendo muita coisa se concretizar através do poder de Deus, primeiramente através da minha fé, das orações da minha mãe. Eu costumo dizer que, uma frase popular, Claro, fica à as vontade. orações perdão, as suas condenações são fracas perto das orações da minha mãe. Porque foi muito joelho no chão para eu estar aqui. Se não fosse pelas orações dela e de quem realmente me ama de verdade, eu não estaria de pé hoje. Não estaria conquistando o impossível. Eu não tenho nada, questão assim de coisa material. Eu não tenho carro, eu não tenho uma moto, eu não tenho uma casa maravilhosa. Eu moro em um aglomerado, em uma vila, comunidade, favela, não sei qual termo que as pessoas queiram usar. Já fui muito julgada por causa disso, por causa do lugar onde eu moro. Eu cresci em comunidade. Eu sei entrar e sair de qualquer lugar. Eu tenho educação, graças a Deus a minha mãe me deu. Às vezes eu preciso ser sem educação por causa das porradas que eu já levei na vida. Mas não é ser sem educação no sentido de maltratar ou menosprezar a capacidade de ninguém. É no sentido de defesa, de ser mais firme e me proteger. Entende? É saber se posicionar. Me posicionar, exatamente. E no decorrer disso, né, com relação ao transtorno bipolar, eu vejo muita dificuldade de ingressar, no mercado de trabalho. Infelizmente, tem algumas empresas que têm preconceito. Eu sou portadora de visão monocular, que é uma deficiência visual considerada cegueira. Eu tenho os mesmos direitos de pessoas que são cegas total, que não enxergam nada. Eu tenho minhas limitações. E muitas vezes eu precisei brigar e provar isso para algumas pessoas. Provar que eu não estava errada, que eu não estava inventando, que eu sou cega sim, independente se é parcial ou se é total. Eu sou cega. Aí começou um milagre na minha vida. Porque se Deus quisesse, Ele poderia tirar as minhas duas visões. E aí, como que eu ia me virar? E se Ele quiser, Ele também pode. Eu coloquei minha vida, eu falo minhas vidas, a minha e do meu filho, e a da minha família, né? Nas mãos de Deus. A partir daí, Ele começou a agir. Ele falou assim, agora, deixa comigo. É minha vez. E como que você encontrou a dependência de Deus? Eu posso dizer que através de louvores. O período em que eu fiquei internada em um hospital psiquiátrico, quando eu me encontrava agitada, com insônia, eu não dormia, eu não deixava os outros pacientes dormir. Eu colocava louvor e me acalmava. Eu poderia estar, assim, mais agitada possível. Às vezes eu não conseguia dormir, mas eu escutava um louvor e ficava em paz comigo mesma. E tinha algumas letras que eu sentia que tinham sido compostas para mim, sabe? Poxa,
aquela cantora ali sabe o que tá passando na minha vida, não tem condição. É o que eu pensava. E aí me acalmava. E desde novinha eu era fã, sou, né? Gosto muito. Sandy e Júnior. É Minha mãe é mesmo? testemunho. Eu pegava um cabo de vassoura, fazia de microfone e ficava dublando a voz da Sandy. Que legal! Diferente, diferente. Não imaginava. Sim, eu era fã. Já conseguiu pegar um DVD deles? Eu tinha fita cassete na época, né? Não era nem DVD ainda, era aquelas fitas que tem. Que você colocava Então você não naquele tinha radinho DVD, não. antigo. Depois de um tempo eu tive sim. Comprei DVD deles. Na época era um estouro, na época de 2000. 2000 e quanto aquilo ali, né? 2000 e quanto? 900 e lá vai bolinha. É mesmo? Rapaz, achei que era o Sandy Júnior, que eu peguei a beliscada ali do Sandy Júnior, mas não peguei Você é novo ainda. É verdade, verdade. Você não pegou a época do abre a porta, Mariquinha? Não peguei. Não peguei. Mas me fala uma coisa. Hoje, como é que o Miguel tá? Hoje eu posso dizer que ele está bem cuidado. Por um tempo, eu me abandonei. Você concorda comigo que eu não tinha capacidade de cuidar de mim? Como que eu ia cuidar de uma criança? Muito difícil, né? Amor, eu sempre tive por ele. Mas aquele cuidado, às vezes eu estava impaciente com o choro dele. Mas não era ele. Era eu tentando me encontrar, sabe? Poxa, eu tenho um ser que depende de mim. E agora, o que que eu faço? E nesse período, minha família me apoiou. Até hoje me apoia. Ele não tem família paterna, desculpa falar. Às vezes tem só de praxe. Porque as pessoas da família paterna passam perto do meu filho e fingem que não conhecem ele. Isso me dói. Mas eu mantenho a minha postura. Teve vezes que eu saí, né? Desci do salto, fiquei nervosa. Mas hoje eu passo e simplesmente ignoro, da mesma forma que eles fazem. Porque meu filho, ele não precisa mendigar afeto de ninguém. No meu ponto de vista. Se precisa pedir para ser amado, melhor nem amar. Não precisa mendigar afeto. E por um outro lado, você acredita que em algum momento você vai conseguir libertar um perdão sobre essa passagem da sua vida, do seu filho que também te traumatizou? Claro que sim. Eu não guardo mágoa no coração ou não desejo mal para quem me fez o mal, porque eu acredito que tudo que a gente deseja volta 3 vezes pior ou melhor, depende se você deseja o bem ou se você deseja o mal. Eu procuro fazer o meu melhor. Sou melhor sempre? Não. Porque eu sou ser humano e sou falha. Pecadora como todos nós. Só que eu tento me controlar. Principalmente quando eu tô ao lado do meu filho. Ano passado, no final do ano, em novembro, sabe o que aconteceu? Eu fui chamada de macaca no centro de Belo Horizonte. Na frente do meu filho, que tinha 8 anos. Ele tá aprendendo sobre questões de bullying, preconceito racial na escola. E aquele dia eu tinha saído com ele para poder curtir o nosso dia e eu saí determinada de que ninguém ia estragar o nosso dia. Só que não aconteceu como planejado. Eu fiquei abalada emocionalmente, só que eu não reagi à altura na frente do meu filho. Naquele momento, uma pessoa que eu nunca vi na vida me ofendeu racialmente. E quem estava perto olhou, meu filho olhou para cima e falou assim: mamãe, você ouviu o que ele falou? Eu, sim, filho, ouvi. E a senhora não vai fazer nada? Eu respirei fundo e falei: não, não vou. Vamos continuar seguindo nosso dia. Eve, hoje, depois de uma conversa tão inspiradora, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas de casa? Diante das dificuldades, nunca perca a fé e a esperança. Porque todos nós temos nossos altos e baixos. Eu costumo brincar
dizendo que a nossa vida é como se fosse aquele exame chamado eletrocardiograma. Tem altos e baixos. No momento que fizer isso aqui, alguma coisa deu errado. Não tem mais chance. E aí, o que você fez para ajudar o próximo? O que você fez por você? Não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Tenha fé. Independente se dentro do banheiro, no quarto, em uma igreja, na rua. Clame e agradeça a Deus, porque Ele ouve. Sempre ouve. Pessoal, para vocês aí de casa, essa foi a Evelyn trazendo mais uma mensagem de esperança e de humanidade. E acima de tudo, fé. Muito obrigado, viu, Evelyn? Eu que agradeço pela oportunidade. E é como eu sempre digo, projeto de vida, porque cuidar de pessoas é a nossa missão.